informa se chegar a 300 mil, mas ainda não. 298 mil. Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje, dia 24 de março de 2021, o nosso movimento democrático brasileiro completa 55 anos de existência, uma data histórica, e exatamente por isso nós, da direção nacional do partido, decidimos fazer uma super live com 3 grandes figuras da nossa política nacional para celebrarmos os 55 anos do MDB e PMDB e também para falar da política nacional, das conquistas, de tudo aquilo que o MDB já fez pelo país e que vai contribuir ainda mais no presente e no futuro. Claro que vivemos um momento triste no nosso país, quase 300 mil mortes pelo Covid-19, momento angustiante para a nossa população, difícil para todos, e é nessas horas que o movimento democrático brasileiro pode ainda mais contribuir com o nosso país. Nosso partido celebra 55 anos, ele foi instituído em 24 de março de 1966, depois que foi instituído o bipartidarismo. Em 65 começaram as discussões e na data de hoje nós celebramos 55 anos de luta democrática, de conquistas nas áreas sociais, na defesa da nossa democracia, das nossas instituições, na defesa da nossa população. É o que caracteriza o nosso movimento democrático brasileiro. E para celebrar esta data histórica, nós temos 3 convidados. Presidente José Sarney, presidente Michel Temer e a nossa querida senadora Simone Tebet. Vamos dar início, então, à nossa live com uma saudação da nossa querida senadora Simone Tebet. Bom dia, senadora, é um prazer estar com a senhora aqui. Obrigada, presidente Baleia. Em seu nome, cumprimentar todos aqueles que estão nos brindando com a sua presença nessa super live de hoje. É um prazer muito grande, é realmente uma honra esse convite, não só por poder participar dessa live, mas por estar ao lado desses 2 grandes homens públicos que fizeram e fazem a história não só do nosso partido, mas do Brasil, presidentes José Sarney e Michel Temer. Se me permitir cumprimentar de uma forma muito especial a nossa presidente do MDB Mulher, Fátima Pelais, em nome também do Bruno, que é o coordenador dos núcleos, cumprimentar o Assis, que é o MDB, que é também do MDB Juventude, o Nestor do MDB Afro, cumprimentar a Janaína da Diversidade, o Washington do MDB Trabalhista, o Breno do Socioambiental, enfim, em nome de todos eles, cumprimentar toda a militância, os filiados, os nossos presidentes regionais, vereadores, prefeitos e aqueles que estão, mesmo não sendo do PMDB, acompanhando nessa live. Que nós possamos ter um bom bate-papo neste momento tão delicado da história da vida do partido. Obrigado, Simone. Aliás, muito oportuna a lembrança dos nossos presidentes dos núcleos, e eu queria saudar toda a nossa militância também, dizer que o MDB chega aos 55 anos de idade, de história, como o maior partido do Brasil, porque foi o partido que mais elegeu vereadores, foi o partido que mais elegeu vice-prefeitos, mais elegeu
é o partido que tem o maior número de deputados estaduais no Brasil, tem uma grande bancada de deputados federais e o partido que mais elegeu senadores no nosso país. Portanto, através do voto, respeitando a opinião popular, nós podemos chegar aos 55 anos dizendo: o MDB é o maior partido do Brasil. Bom dia, presidente José Sarney. Uma honra também estar aqui ao seu lado nesta live. Bom dia e a todos os nossos membros do PMDB, das lideranças e também dos militantes. O Ulisses Guimarães sempre repetia que sem militância não há partido e que a militância do PMDB sempre foi uma militância aguerrida e ela sempre ficou na frente das nossas lutas. Quero dizer que, saudando os nossos correligionários, eu não estou eximido de saudar e dizer a minha alegria de ter aqui ao meu lado o presidente Baleia Rossi e o meu querido amigo Michel Temer e Simone, a senadora Simone Tebet, que nos honra aqui representando as mulheres do PMDB e que está desempenhando um mandato brilhantemente no Senado Federal. Nós devemos ter orgulho do PMDB e pertencer ao PMDB. O PMDB não é só o maior partido nacional. Ele é o grande patrimônio político hoje do Brasil em matéria partidária, uma vez que ele se insere nos grandes partidos nacionais que fizeram a nossa história. Se falarmos do Império, nós vamos falar do Partido Conservador e do Partido Liberal, que foram cimenteiras de grandes homens e de grandes lideranças do país. Nós vamos falar do Partido Republicano, vamos falar do PMDB, que é o grande partido que surgiu, e ele se insere na linha desses grandes partidos. Não é sectário, não é ideológico. Ele cumpriu uma missão extraordinária num momento difícil no século XX no Brasil. Nós abrigamos todas as tendências, abrigamos todas as correntes ideológicas, políticas do Brasil sem nenhum sectarismo. E, por isso, nós evitamos que o país se dividisse. E, então, dentro de um quadro muito difícil, nós cumprimos a nossa a missão e unimos o país. Quer dizer, oposição e governo, embora a oposição fosse limitada. E o PMDB também foi um grande celeiro de homens públicos. Esse partido que foi também de onde saíram todos os outros partidos que aí estão. E quando, depois, criado o bipartidarismo, foi o MDB também que acabou com o bipartidarismo, porque eu era presidente do partido nesse momento e apresentamos um projeto de lei no Congresso acabando com o bipartidarismo. E daí, acabado com o bipartidarismo, surgiram os partidos que hoje nós temos e que depois outros partidos, mas naquele momento os partidos que nós temos. O PMDB, o PP, o PTB, o PSD e o PT.
Assim, os outros depois criaram-se muitos outros partidos, mas nenhum deles deixou de ter pessoas ou participantes que não tivessem passado pelo PMDB. Foi ele o grande celeiro que uniu o partido nesse momento. Se não fosse essa direção do PMDB, talvez nós tivéssemos caído num processo de violência e que o país não soubesse para onde ia. Nós, ao contrário, nós soubemos, através do PMDB, abrigar essas correntes e uni-las, deixando elas brigarem dentro do próprio partido. E, assim, nós atravessamos aquele período e construímos o caminho que chegou à democratização. Essa foi a grande tarefa do PMDB. E fizemos a transição chefiada pelo PMDB, comandada pelo PMDB, e não fizemos com nenhuma hipoteca militar, não fizemos também com nenhuma divisão maior do país. Isso é uma característica que o PMDB tem e que o coloca entre os grandes partidos históricos com uma grande causa que ele defendeu no país. Portanto, é com muita honra que eu pertenço ao PMDB, é com muita honra que fui presidente pelo PMDB. Acho que o mesmo sentimento tem o nosso Michel. E que nós pudemos, então, manter essa tradição e, ao mesmo tempo, continuar agora, com a nova geração, o nosso grande caminho do passado, sem perder essa visão de que nós somos o grande partido das causas populares do Brasil. Muito bem, presidente Sarney. Obrigado pelas colocações iniciais. Aliás, o MDB sempre se caracterizou por ser um partido que não tem dono. Ulisses dizia que a grandeza do partido está na sua excelência, a militância. Eu queria também dizer que aos 55 anos o MDB chega com um grande líder no Senado Federal, o senador Eduardo Braga, um grande líder na Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, e também com o presidente da Fundação Ulisses Guimarães Nacional, Alceu Moreira, que foi eleito esta semana, que também é um braço muito importante na formação dos quadros políticos do nosso MDB. Presidente Michel Temer, uma honra participar também com o senhor nesta data histórica para o nosso partido. Eu quero só interromper para acrescentar uma coisa. Claro, presidente. O grande historiador brasilianista fez um livro sobre a história das transições no mundo. Depois da queda do Muro de Berlim, ele diz que a do Brasil foi a mais exitosa de todas as transições democráticas. Muito obrigado. Desculpe por interromper. Nada, sempre às ordens. E quando tiver alguma colocação importante, todos os nossos convidados estão super à vontade para fazer qualquer colocação. Presidente Michel Temer, bom dia. Bom dia, Baleia. Em primeira, nessas palavras inaugurais, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar você, Baleia, pela oportunidade de, digamos, de comemorar os 55 anos do PMDB. Você tem esta capacidade de agregação extraordinária e revelou isso não só na liderança da bancada, ao tempo em que fui presidente, mas também no momento em que se elegeu presidente do partido. E eu vejo que precisamente esta capacidade agregadora que você tem é que fê-lo lembrar da importância de comemorar publicamente, digamos assim, os 55 anos do nosso MDB. Quero também, na mesma linha, cumprimentar o nosso caríssimo presidente José Sarney. A democracia deve muito ao presidente Sarney. Ele acabou de mencionar que o brasilianista disse que foi a transição
mais fantástica que se viu em todas as transições no mundo todo, mas isso se deveu, penso eu, não, tenho certeza absoluta, ao presidente Sarney. A sua tranquilidade, a sua serenidade, a sua moderação é que permitiu que, naquele momento dramático, foi meu primeiro mandato como deputado federal, então constituinte, né, eu pude acompanhar a tranquilidade com que o presidente Sarney conseguiu levar adiante a redemocratização do país. Diria, presidente Sarney, que bastaria este dado para engrandecer o currículo pessoal, o seu currículo pessoal e o currículo também do nosso MDB. Ao mesmo tempo, eu quero também cumprimentar a nossa senadora Simone Tebet, que tem a mesma tranquilidade, a mesma moderação, uma formação intelectual, especialmente na área jurídica e outras tantas, né, que permitiram-lhe ocupar uma posição de liderança no Senado Federal, porque é interessante, muitas e muitas vezes, você tem lideranças formais e lideranças informais. A Simone, a nossa senadora Simone Tebet, seguindo os passos do seu pai, meu querido amigo, não é? É naturalmente uma liderança. Não há uma palavra que se fale em termos partidários ou em termos institucionais no Senado Federal que não tenha a presença, a voz, a palavra ponderada, equilibrada, porém combativa da senadora Simone Tebet. De modo que nestas palavras inaugurais eu quero, como está dito aqui na nossa programação, eu quero dizer da honra, da alegria que tenho em participar deste encontro ao lado de pessoas tão preciosas para o PMDB, mas ao mesmo tempo saudar toda a militância do partido, não é? Saudar todos aqueles que foram mencionados, dos vários núcleos. Os núcleos foram fundamentais para a presidência do partido. Eu conduzi o partido, vocês sabem, por um bom período, mas o modesto sucesso que tive na condução do MDB deveu-se necessariamente aos núcleos do MDB e, no particular, à Fundação Ulisses Guimarães, hoje presidida pelo Alceu Moreira, no passado pelo Moreira Franco, pelo Padilha, enfim, por tantas figuras extraordinárias no nosso PMDB. Como disse o presidente Sarney, nós temos figuras exponenciais da política, da vida pública brasileira, que nasceram no MDB, podem não ter permanecido dele, mas nasceram no MDB. Portanto, comemorar os 55 anos do MDB, é um gesto partidário, mas é um gesto cívico-institucional que serve de exemplo para todas as demais agremiações partidárias. Muito obrigado pelo convite, Baleia. Obrigado, presidente Michel. Eu queria, nesse início da live, fazer uma homenagem a todas as famílias brasileiras que perderam entes queridos. Nós, do MDB, perdemos grandes figuras, perdemos companheiros por Covid-19, e, em nome de duas grandes lideranças do MDB, eu queria homenagear a todas as vítimas do Covid e me solidarizar com todas as famílias que estão enlutadas. Primeiro, o nosso querido Maguito Vilela. Foi prefeito, foi governador, senador e presidente nacional do MDB. No ano passado, ganhou a última eleição para prefeito de Goiânia, dentro do hospital. Ele foi um guerreiro, nunca perdeu sua fé, mas infelizmente não resistiu a essa doença terrível. Quero mandar aqui um abraço muito especial ao Daniel Vilela, que é filho do Maguito e presidente do nosso MDB de Goiás, abraçando toda a sua família. E também o nosso senador José Maranhão, que também travou o bom combate. Maranhão foi fundador do MDB, ingressou no partido no início, na década de 60, quando ainda era deputado estadual. Depois foi deputado federal e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Exerceu ainda por 2 vezes o cargo de governador da Paraíba e senador da República. Queria aqui deixar também um abraço para a senhora Maria de Fátima Bezerra, desembargadora e esposa do nosso senador,
o nosso carinho, o nosso afeto a todas as famílias brasileiras que vivem este momento de grande dor. Queria começar falando do governo do presidente José Sarney, que assumiu o governo, como já foi dito aqui, num momento crucial da nossa história, foi fundamental para consolidar aquele momento de redemocratização, para consolidar a nossa democracia. O presidente José Sarney assumiu a presidência em 21 de abril de 1985, após a morte do nosso saudoso Tancredo Neves, e conseguiu consolidar, sobretudo, a tão esperada justiça social. Sempre foi um compromisso histórico do nosso MDB e o presidente Sarney colocou em prática. Eu queria, presidente Sarney, falar exatamente daquele momento onde as conquistas sociais do nosso país foram consolidadas no seu governo, no governo do MDB. Como que o senhor poderia falar aqui para nós da importância dessas conquistas? Eu lembro aqui a criação do SUS, do seguro-desemprego, a aposentadoria para o trabalhador rural, o Vale Transportes, questões que deram dignidade aos nossos brasileiros. Baleia, me desculpe não chamá-lo de presidente Baleia Rossi, mas já que as nossas instruções que nos chegaram pediram que nós tornássemos essa reunião meio informal, eu quero, em primeiro lugar, lhe agradecer as referências que acabou de fazer a meu respeito. E também aproveito para apresentar o meu sentimento, tornar público, porque eu também participei de dividir com a família e com os seus amigos a dor da perda dos nossos dois companheiros. Todos dois grandes amigos meus. Marguito, mais recente, convivi com ele no Senado, participei de algumas campanhas em Goiás com ele, e Maranhão, que conheço desde muitos e muitos anos, e que foi meu companheiro de tantas lutas, algumas até de dissidência dentro do PMDB, e ele sempre nos acompanhando. Quero também me solidarizar e expressar o meu sentimento de dor com todas as famílias que nessa trágica pandemia perderam a vida e deixaram saudades e, ao mesmo tempo, lembranças e de uma dor que não passa nunca. Para entrar agora no tema que você me propôs, eu quero, uma vez mais, me recorrer da história. Eu quero dizer que nós éramos colônia de Portugal, não tínhamos nenhuma regulamentação que assegurasse direitos ou algumas outras garantias. Dom João VI, ao chegar, ele tinha a ideia de seguir o constitucionalismo, a monarquia constitucional, que estava em moda, começando na Europa. E ele tinha por objetivo, naquela época, era uma época que a propriedade precisava de
eles achavam que precisavam de um direito legal, ele é que orientou, depois veio Dom Pedro I, e com a Constituição de 24, eles tinham por objetivo assegurar a propriedade. Então, este foi o objetivo principal. Quando veio a República, o objetivo era justamente o de assegurar os direitos individuais, os direitos civis. Então, nós tivemos aí essa oportunidade. Então, quando veio a Constituição de 88, passamos por outras constituições. Aí era a hora de nós virmos e implantarmos os direitos sociais. E o PMDB era o partido das causas sociais. Ele veio, ao longo do tempo, sendo canalizado para o seu programa e para a sua militância e para o exercício da sua presença na política, a necessidade de fazermos o direito, de constituirmos, colocarmos na Constituição os direitos sociais. E assim, em 1988, nós fizemos uma Constituição que consagrou os direitos sociais e que é um orgulho para todos nós hoje. E foi o PMDB, na realidade, fazendo a Constituição e defendendo a Constituição. Eu tive a oportunidade de cumprir com todos os compromissos da Aliança Democrática. E nesses compromissos, principalmente, vinham os compromissos maiores da defesa dos direitos sociais. Tanto que, no meu governo, o lema era tudo pelo social. Esse foi o lema do governo. E, nessa linha, eu quero dizer que tive que enfrentar politicamente para a implantação do Estado de Direito, tive que primeiro institucionalizar o país, quer dizer, e ao mesmo tempo, a minha posição com os outros partidos, quer dizer, dentro do PMDB, não, porque foi o PMDB que tinha feito a aliança para fazer a transição democrática, nós tivemos imensas dificuldades. 12 mil greves. Veja o número de greves que nós tivemos. E uma resistência imensa daqueles grupos radicais que queriam, evidentemente, levar o país para um processo revolucionário. Nós não permitimos e começamos a institucionalizar. Primeiro, nós acabamos com as eleições indiretas, os municípios de segurança nacional, anistia a todos os trabalhadores que ainda tinham sanções, e demos liberdades a eles, tiramos aquela obrigação deles ter vinculados ao Ministério do Trabalho, e demos o sindicalismo livre que se implantou e que o PT, diga-se de passagem, soube aproveitar. Quando o PMDB se dividiu, começou a se dividir e a brigar, o PT entrou nesse vácuo e, portanto, ele tirou muito proveito disso. Eu quero dizer também que o PMDB, aí, ele colocou o ponto fundamental da sua luta contra o regime militar, quer dizer, democracia e liberdade. Esses foram dois pontos fundamentais que vinham do PMDB. E depois a parte que essa implantação do Estado de Direito ia criar dos direitos sociais. Tanto que na Constituição de 88, quando vem a universalização da saúde, isto é, todo mundo que tinha direito à saúde no Brasil, nós já tínhamos feito, antes da Constituição,
nós tínhamos implantado o SUD, que a Constituição mudou o nome para SUS, apenas trocou uma letra. Mas quando o PMDB assumiu a presidência da República, só tinha direito a ter assistência aos trabalhadores sindicalizados, mas o povo, de uma maneira geral, sindicalizados não, os trabalhadores que tinham ligados aos institutos, tínhamos o Instituto dos Marítimos, os institutos comerciários, os institutos industriários, mas o povo mesmo não tinha onde tomar uma injeção. Quando ele estava doente, ele tomava a injeção naquelas santas casas e, ao mesmo tempo, nas associações de caridade que existiam no Brasil inteiro. Então, nós criamos naquele tempo, e o povo brasileiro não esquece, mas não devia esquecer que hoje, outro dia eu vi o doutor Varela dizer que quem criou o SUDES foi um gênio. Não fui eu que criei o SUDES. O SUDES ele nasceu já de uma ideia que vinha da Conferência Nacional de Saúde, mas eu assumi o compromisso político, a determinação política e achei que era realmente uma coisa que necessitava no Brasil, quer dizer, que todo mundo tivesse direito a ter assistência do Estado. Então, nós criamos a universalização da saúde. Se não fosse o SUS, hoje, durante a pandemia, calcule o caos que nós estaríamos vivendo no Brasil. Mas o SUS foi criado pelo PMDB. Cada o membro do PMDB deve invocar isto nas campanhas. Nós universalizamos a saúde para todos os brasileiros. O Baleia também lembrou a aposentadoria rural, também feita naquele tempo. Fizemos tantos outros programas sociais que são a fonte dos programas sociais que vieram depois. Por exemplo, Vale Transporte. Quem anda no ônibus hoje e vai, em vez de pagar, ele vai com o seu cartão, quer dizer, e apresenta como a cota como salário de transporte. Ele deve se lembrar que ele está fazendo isso antigamente porque o PMDB foi quem deu a ele esse direito. E isso nós não exploramos. Foi o grande defeito que nós tivemos e devemos fazer aqui também onde é que nós podíamos fazer mais. Farmácia básica. Nós distribuímos também e fizemos uma farmácia básica e criamos uma central de medicamentos que produzia medicamentos. O programa do leite, que era o programa que a Unesco disse que era o programa melhor do mundo contra a fome, porque era para as crianças, distribuíamos 8 milhões de litros de leite por dia. E nós, hoje, é preciso que se saiba que tem isso. Conseguir colocarmos na legislação, nunca ninguém tinha tratado disso. Os direitos do consumidor, hoje o consumidor vai lá, mas não se sabe, não se lembra. E foi o PMDB quem se lembrou que o consumidor tinha direitos. Os deficientes, nunca teve na legislação nenhuma referência sobre deficientes. Foi o PMDB quem colocou. Referências sobre meio ambiente, hoje tão presente. Entendeu? E também não se esquecer das minorias. O PMDB, no tempo do PMDB, comemorou-se o centenário da abolição. Mas nós não fomos atrás de programas políticos. Comemoramos esse centenário com o quê? Com a Fundação Palmares, que tinha por objetivo a ascensão da raça negra, quer dizer, dar à raça negra, quer dizer, que ela tivesse
posição, não somente na cota relativa às escolas, mas também aos concursos públicos. E eu, como senador, tive a oportunidade de apresentar o projeto, criando, nunca ninguém tinha tratado desse assunto no Brasil, das cotas, criando cotas para os negros. E isso foi colocado no Congresso Nacional e incorporado no Estatuto Racial. Pois bem, eu não ia falar agora, aproveitar, mas para dizer que também nós ligamos no problema dos esportes, incentivos para esportes também, que nasceu incentivo para cinemas, que naquele tempo também nós colocamos. Enfim, o PMDB ele se tratou de todos esses problemas relativos às causas sociais. Então, também, incentivos da cultura. Engraçado, fui eu que durante cinco vezes, durante 30 anos, coloquei os incentivos culturais na pauta do debate nacional. Quer dizer, porque não tinha como resolver o problema, e nos Estados Unidos eles tinham feito, na década de 20 do século passado, eles tinham criado os incentivos culturais, e com isso eles conseguiram, como também da raça negra, foi lá das cotas que nós buscamos a ideia para entrar nessa área, compreendeu? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que também nós tivemos grande vantagem nesses programas. Tudo isso foi feito pelo PMDB. Tudo isso foi o PMDB quem fez. Nós, do PMDB, não exploramos isso, presidente Baleia. Vamos fazer uma cartilha dizendo do partido, o que é que o partido criou, os direitos individuais que tem hoje na Constituição, constitui um capítulo exemplar no mundo inteiro. E nós, portanto, temos esse compromisso e cumprimos com esse compromisso. Na área internacional, nós criamos o Mercosul, que foi o PMDB, que o Mercosul, quer dizer, que acabou com a divergência com a Argentina. Da mesma maneira como na Europa, eles criaram o mercado comum quando fizeram o Tratado de Paz do franco-germânico relativo ao álcool, ao carvão e ao aço. Pois bem, nós fizemos aqui na Argentina, e uma coisa importantíssima, que o MDB contribuiu não para o Brasil só, não para a América do Sul só, mas também para a própria humanidade. Nós somos o único continente no mundo que não tem arma nuclear. Enquanto existir uma arma nuclear na face da Terra, o homem não viverá tranquilo. Vê se as lutas que estão sendo feitas internacionais, que se fizeram para a luta, nós aqui fizemos na maior tranquilidade. O MDB conduziu diante da paciência, diante da solução dos problemas consensuais que nós lutamos, e constituímos também, nas Nações Unidas, aprovamos, considerando o Atlântico Sul zona de paz, proibindo a passagem de armas nucleares por essa área. Então, o PMDB fez um benefício para a humanidade, que foi esse: é o único continente na face da Terra que não tem arma nuclear. Isso é da maior importância histórica, não só para o Brasil. E foi obra do PMDB. E na América do Sul, o problema do Mercosul, que uniu o Mercosul com o objetivo de criar um mercado comum, nós, hoje, o desenvolvimento que nós tivemos do Mercosul foi grande, mas aquele objetivo inicial do Alfonsin comigo,
que era criar um mercado comum americano, quer dizer, latino-americano, ele não aconteceu. Não aconteceu porque os presidentes depois transformaram o Mercosul numa área de aduaneira, quer dizer, tarifa zero, e perderam aquele objetivo de integrar toda a América do Sul, país, por setores, de modo a que ele conseguisse fazer isso. Já estou me alongando muito, aí o nosso presidente pode, é uma ideia que fica aqui, para que ele possa dirigir os nossos membros do PMDB, a nossa militância, os nossos candidatos, para que eles explorem isso. Não se explora, não se diz. Todo mundo tomou conta de tudo que o PMDB fez. Isso tudo foi feito pelo PMDB. Começou no PMDB. Então, eu quero apenas deixar esse ponto de vista aqui nesse programa. E dizer mais o seguinte, que para concluir, que eu estou já muito longe, eu quero apresentar uma minha homenagem aos grandes líderes do PMDB, homens que têm trabalhado e ficarão na história do partido, a começar pelo nosso atual presidente Baleia Rossi, ao nosso presidente Temer, que prosseguiu a obra do PMDB na nossa economia. Todos esses programas que estão sendo feitos de reforma, foi o Temer que fez, foi o Temer que começou, foi o Temer que teve a coragem de levar ao Congresso, foi o Temer que aprovou, inclusive, uma lei extraordinária, que é aquela que estabeleceu o teto, não se gasta além nada do que se arrecadou. Isso assegura a estabilidade, assegura de tal modo que a economia tem outro rumo. No mundo inteiro, isso é um exemplo. Isso é um exemplo, e o Brasil teve essa coragem de fazer. Foi o presidente Temer quem fez. Portanto, e ele fez um grande governo, que hoje é extremamente reconhecido por todos, e o que se tem feito e proposto, tudo foi proposto e feito pelo presidente Michel Temer. Finalmente, eu quero homenagear os ícones do partido, as grandes figuras, as extraordinárias figuras de homem público. Eu quero homenagear Ulisses Guimarães, grande político, grande lutador, um homem extraordinário, que eu tenho absoluta liberdade de dizer isso, e ao mesmo tempo isenção, porque algumas vezes divergi do Ulisses Guimarães, numa parte que não era essencial, era parte de execução, mas tenho absoluta isenção para dizer que Ulisses foi o grande político do século XX que o Brasil teve, e teve uma participação extraordinária no Estado de Direito, na democracia que atualmente vivemos. A democracia que se vive hoje, presidente Baleia, nós temos que dizer ao povo, graças ao PMDB, foi o PMDB que implantou tudo isso, o PMDB que colocou os militares, quer dizer, com aquela tese que eles aceitaram, que a transição seria feita com os militares e não contra os militares, e que o presidente da República, como comandante em chefe das Forças Armadas, o dever dele era lutar e defender as Forças Armadas, essas Forças Armadas que têm construído, asseguraram a integridade nacional, asseguraram o país. E o MDB fez uma grande coisa. O melhor ministro do Exército que já teve foi feito pelo PMDB, foi o Leônidas Pires Gonçalves, que modernizou o Exército Nacional e que, ao mesmo tempo, fez uma nova escola militar e criou
dentro da área militar, a ideia de que eles eram submetidos ao poder civil, que é a fonte de todos os poderes. A síntese, como ele dizia que a escola superior pregava, e ele pregou lá, a síntese de todos os poderes. Portanto, eu quero dizer que, dentro dos homenageados que eu queria ressaltar dentro do PMDB, eu quero destacar, por último, o grande homem. Muitos deram a vida pelo Brasil, mas Tancredo Neves deu a morte por esse país. Muito bem, presidente. Sempre muito bom escutá-lo. A história do nosso MDB tem muito a ver com a história do nosso país, e a conquista dos direitos sociais, sem dúvida, é um grande legado. Hoje, mais do que nunca, a criação do Sistema Único de Saúde é uma honra para o nosso movimento democrático brasileiro. Nesse momento que a gente vive de pandemia, se não fosse o SUS, nós teríamos muito mais dificuldades. Aliás, o MDB se levantou contra a privatização do SUS quando alguns queriam essa privatização, e nós não permitimos, porque o SUS, mais do que nunca, tem que ser enaltecido, tem que ser valorizado como uma grande conquista da população brasileira. Queria saudar também os nossos prefeitos de capitais, e ao saudar, queria registrar o prefeito de Boa Vista, os prefeitos das capitais que o MDB elegeu: Boa Vista, o Arthur Henrique; de Teresina, o Dr. Pessoa; de Cuiabá, o Emanuel Pinheiro; de Porto Alegre, o Sebastião Melo; e o nosso saudoso Maguito, que já foi registrado aqui, que ganhou a eleição em Goiânia. Também saudar os nossos governadores. Temos 3 valorosos governadores do MDB: Ibanez, do Distrito Federal; o Helder, do Pará; e o Renan Filho, de Alagoas. E queria também saudar todos os nossos deputados estaduais, no nome do nosso Gabriel Souza, que é presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O presidente Sarney já falou do grande trabalho do presidente Michel Temer quando assumiu o governo em 2016, no momento de crise política, crise econômica, com a missão de recuperar a credibilidade do nosso país, de recuperar nossa economia. Eu me lembro que nós tínhamos inflação altíssima, com 2 dígitos, juros altíssimos, desemprego galopante, uma situação econômica muito difícil. E queria, presidente Michel, perguntar para o senhor como que foi o desafio de colocar a casa em ordem e de devolver ao brasileiro a esperança de dias melhores. Olha, Baleia, eu quero, presidente Baleia, em primeiro lugar, dizer que o presidente Sarney fez um relato eficientíssimo do que o MDB, o PMDB fez pelo país. Eu me recordo que durante a Constituinte, sob o comando do sempre lembrado líder Ulisses Guimarães, mas também sob o comando na presidência da República do presidente Sarney, nós éramos praticamente 322, se não me falha a memória, 322 membros do MDB. E foi o MDB, com aquela tranquilidade, com aquela força do doutor Ulisses, mas com a serenidade e a tranquilidade do presidente Sarney, que, em primeiro lugar, nós refizemos a democracia no país. E lembra bem o presidente Sarney, isto tudo deveria constar das nossas, como ele lembrou muito bem, das nossas cartilhas para todos os candidatos, para todos os militantes do MDB, porque, de alguma maneira, ao longo do tempo, Baleia, nós nos acomodamos, ou até, vou usar uma expressão um pouco forte, talvez tenhamos nos acovardado um pouco para dizer tudo aquilo que o MDB fez ao longo do tempo. O presidente Sarney fez um relato muito adequado de tudo que foi feito naquele período e de tudo que repercutiu depois do seu período presidencial. Não só interessante no plano interno, mas no plano internacional. Você veja que a regra constitucional que diz assim, toda política pública nacional, está lá no início
artigo 1º, o 2º da Constituição Federal, 3º, se não me engano, a política pública nacional fará todo o possível para uma aliança latino-americana de nações. O presidente Sarney tinha, com o presidente Alfonsín, criado o Mercosul, portanto, a tal aliança latino-americana de nações prevista no texto constitucional e criada pelo MDB sob o comando do presidente Sarney. De igual maneira, eu me recordo quando ele fala que a nossa missão constitucional é a missão pela paz, não é? Eu me recordo que, estando em Haia, num encontro de vários países, com vistas a assinar um documento para impedir o uso dos artefatos nucleares, e eu tomei a palavra para dizer, olha, no Brasil, isto não é um gesto de governo, é um gesto de Estado, porque está escrito na Constituição que todo e qualquer artefato bélico só pode ser usado para fins pacíficos, nunca para fins bélicos. Portanto, a ideia da paz, que está no texto constitucional, construída pelo MDB, como lembra muito bem o presidente Sarney. É interessante notar, só uma pequena achega, uma pequena palavra em relação ao que disse o presidente Sarney. Veja que nós, em primeiro lugar, fomos os responsáveis pela redemocratização do nosso país, e com muita tranquilidade, como é comum ao MDB. O MDB é um partido do diálogo, não é? Não é um partido, digamos assim, eu estou certo e você está errado. Não é maniqueísta. O MDB é capaz de dialogar, é capaz de conversar e chegar a um consenso, como chegou durante a Constituinte e como chegou em vários outros momentos. Mesmo dando um salto aqui, não é? Você veja, Baleia, quando nós chegamos se me permite aqui uma breve lembrança, eu quero dizer que a homenagem que se faz ao Maguito, ao Maranhão, é fazer uma homenagem à história do MDB, porque ainda há poucos dias, falando com a Fátima Pelais, do MDB Mulher, eu recordava a ambas as figuras para dizer, veja como eles ajudaram a construir o MDB. Faço esse pequeno corte para lembrar também da história do nosso partido. Mas quando nós chegamos ao governo, o que é que eu fiz? Eu fiz aquilo que muita gente hoje, Baleia, com muita franqueza, o presidente Sarney, a senadora Simone, não atenta para isso, não cumpre a Constituição. Você veja que muita gente fala em segurança jurídica, como se segurança jurídica fosse algo desapegado da ordem jurídica, quando nós sabemos que ter segurança jurídica significa, singelamente, cumprir o texto constitucional. Foi muito bem. Quando eu cheguei ao governo, a primeira coisa que fiz, não por desejo meu apenas, mas por determinação constitucional, foi trazer o Congresso Nacional para governar conosco, não é? Não havia uma reunião dos líderes do partido, das bancadas, que eu não tivesse o presidente do Senado, o presidente da Câmara ao meu lado, porque, afinal, a Constituição, ela determina que você governe com o Legislativo, e você veja, o presidente da República, ele manda projetos de lei, emendas ao Congresso Nacional, precisa ter uma maioria parlamentar para aprová-los. Você edita medidas provisórias se ele tem eficácia imediata, mas perderá eficácia se o Congresso Nacional não converter em lei. Então, quem governa não é apenas o Executivo juntamente com o Legislativo. Eu levei esta convicção, esta concepção para o governo, primeiro ponto. Segundo ponto, muito ancorado pelo MDB, eu tive absoluta convicção que não deveria protestar contra os protestos, ao fundamento de que o protesto também é fruto da democracia. E nós, que lutamos tanto pela democracia do país, não poderíamos contestar aqueles que protestavam. Poderíamos, sim, explicar, e mais do que explicar, nós deveríamos agir. E, ao agir, muito gentilmente, o presidente Sarney diz tudo que nós fizemos ao longo do tempo e de um tempo curto, convenhamos, 2 anos e meio, não foi um governo de 4 anos ou de 8 anos, foi um governo muito, muito curto, mas nós reinauguramos as reformas no nosso país, reformas que haviam já iniciado e feitas muitas no tempo do presidente Sarney, mas nós levamos adiante reformas fundamentais para o país, o teto de gastos públicos, sem dúvida alguma, ao fundamento de que você não pode gastar mais do que aquilo que você arrecada. A reforma do ensino médio, convenhamos, de uma importância fantástica, vocês sabem, e eis aí o MDB agindo, né? Eu fui presidente da Câmara a primeira vez, em 97, 98 já se falava em reforma do ensino médio, nunca se chegou a ela. Quando o Mendonça Filho me trouxe essa hipótese, eu disse, vamos fazer por medida provisória,
senão será mais um projeto de reforma do ensino médio. Fizemos a reforma do ensino médio, não é? De igual maneira, a modernização trabalhista, o pacto entre empregados e empregadores, as duas forças motrizes do desenvolvimento nacional, não é? Isso tudo é MDB, não é? MDB que foi capaz de fazer tudo isso. E como lembra o Baleia, toda esta movimentação que nós fizemos derrubou a inflação, substancialmente, derrubou os juros, e mesmo a reforma da Previdência, convenhamos, como bem lembrado pelo presidente Sarney, foi no nosso governo, não é, Baleia, que nós conseguimos levar adiante o convencimento referentemente à reforma da Previdência, que depois teve sequência no governo do presidente Bolsonaro. Então, estas coisas todas, ou seja, o MDB não só fez por conta própria, mas num dado momento, depois de ter eleito lá atrás, no tempo do presidente Sarney, dos 23 governadores, nós elegemos 22 governadores do MDB. Veja as potencialidades do MDB, não é? Depois ele foi perdendo espaço no executivo, mas ganhou grande espaço congressual. Então, as grandes conquistas havidas depois do presidente Sarney até os meus dias como presidente da República, foi porque o PMDB deu apoio congressual. Não fosse o apoio congressual, nós não teríamos a lei de responsabilidade fiscal, não teríamos, convenhamos, os projetos sociais, mesmo do tempo do presidente Lula, e depois levado também pela presidente Dilma, né? Não teríamos feito isso se não tivesse o MDB apoiado essas matérias no Congresso Nacional. E, ademais disso, convenhamos, e já vou concluindo por aqui, né? Quando você vê nos dias atuais a briga entre economia e vida, eu digo interessante governar também, é apreciar valores. Então, entre o valor economia e o valor vida, ambos importantes, o valor vida é fundamental, porque o valor vida vai embora e não volta. A economia também é fundamental, mas ela é recuperável. Tanto é recuperável que eu dou exemplo do meu governo, nosso MDB, estou falando do MDB, o MDB no governo apoiou o governo com um PIB negativo de menos 3,6%. 1 ano e 7 meses depois, era positivo em 1,3%. Portanto, isso tudo é obra do MDB. E lembra-se muito bem, mais uma vez eu te cumprimento, que nós estamos tendo oportunidade, pelas mensagens que vejo aqui, que muitos MDBistas estão assistindo a esta comemoração, a esta live, né? Então, esta convicção, porque quando você está na vida pública, ou num partido, você precisa estar convencido de que você está no melhor partido e que você está fazendo o melhor. Então, isso que nós estamos fazendo hoje, por sua lembrança, é algo que incentiva esta ideia das pessoas dizerem, olha aqui, eu tenho orgulho de estar no MDB, porque o MDB tem passado, um passado próspero, teve presente e terá um futuro cada vez melhor se nós soubermos realmente não explorar o que fizemos, contarmos simplesmente, relatarmos simplesmente aquilo que o MDB fez pelo país. De modo, Baleia, que eu, nestas breves palavras, quero dizer que tenho muito orgulho de pertencer ao MDB desde muito tempo atrás, não é? De ter ocupado os cargos todos que ocupei ao longo do tempo e de ter precisamente, como MDBista, e até mais modestamente nos dias atuais, pregado a observância rigorosa da ordem jurídica nacional, não é? Por isso que, mais uma vez, concluindo, quero cumprimentá-lo e agradecer-lhe a gentileza de me colocar ao lado de figuras tão preciosas como o presidente Sarney e a senadora Simone Tebet. Aliás, uma constatação que acho que é muito importante, o senhor entregou o governo para o presidente Bolsonaro muito melhor do que o senhor pegou da ex-presidente Dilma. Claro. É uma constatação em termos de credibilidade internacional, em termos da nossa economia, da inflação baixa, dos juros mais baixos da história, a recuperação do emprego. Quer dizer, essa é uma constatação que demonstra a importância de enfrentar, às vezes, temas polêmicos, temas que exigem grande debate, que são temas das reformas, mas foi assim a reforma trabalhista, o teto de gastos, foi assim no ensino médio e tantas outras medidas que foram tomadas que foram
dando credibilidade à nossa economia e à capacidade da economia reagir. E eu tenho visto, presidente, algumas entrevistas que o senhor tem dado falando da necessidade de uma união nacional para o enfrentamento do Covid. A gente sabe que a economia ela é altamente impactada pela Covid, né, por essa pandemia que entristece a todos, mas, como o senhor falou, a economia ela se recupera, a vida não. Então, eu tenho acompanhado as suas entrevistas e as sugestões de uma grande união nacional e a importância de uma coordenação por parte do Ministério da Saúde das ações de enfrentamento ao Covid, para que os governadores, para que os prefeitos possam ter ações mais efetivas para o enfrentamento dessa pandemia que assusta a todos. Como que se daria essa união? Qual que é essa sugestão que o senhor dá? É uma coisa singela, viu, Baleia? Você sabe que o dirigente máximo do país, evidentemente, é chefe de Estado, chefe de governo, é o presidente da República. A ele, a meu ver, incumbiria, e seria, digamos assim, uma grande oportunidade se o atual presidente, logo no início da pandemia, né, tivesse tomado as rédeas, centralizado esta atividade, não é? Na compra das vacinas, na pregação de obediência à ciência, né? Teria se transformado, penso eu, num herói nacional. E sobre ter se transformado em herói nacional, seria um exemplo para toda a América Latina. O que é que eu tenho proposto nos últimos tempos, e sempre é tempo? E ainda ontem, convenhamos, ouvir a manifestação do presidente, dizendo, olha, nós estamos comprando vacina, nós vamos comprar mais, é importante vacinar, parece que ele vai vacinar-se também, o que seria um exemplo para todos, mas mais do que isso, é preciso isso que você disse, que eu tenho salientado, uma unidade de ação. Na federação é assim, você tem a União, que edita, nessa matéria de saúde, as chamadas normas gerais. Você tem os estados, que editam as normas especiais de acordo com as suas localidades. E ainda assim, diz a Constituição, o município pode suplementar a legislação federal e a legislação estadual, de acordo também com com os interesses da sua localidade. Ora bem, se o presidente patrocinasse uma grande unidade nacional de ação, quer dizer, chamasse governadores, novamente Congresso Nacional, vamos todos trabalhar juntos, isso daria, inclusive, uma tranquilidade para o povo brasileiro, porque eu sinto aqui, no meu pedaço mais modesto, Baleia, hoje fora da atividade pública, né? Mas eu sinto que o povo quer esta unidade para combater esse vírus insidioso que é o coronavírus, né? O Covid-19. Então, acho que esse seria um tema que poderia ser até, digamos assim, se me permite a sugestão, um tema para o nosso MDB. Não, muito importante. Aliás, o presidente, hoje pela manhã, tinha uma reunião com governadores, com o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, com o presidente do Supremo. Espero que ouça as suas sugestões para que realmente a gente tenha uma coordenação nacional para que todos unidos trabalhem para o enfrentamento. Eu escutei relatos de muitos governadores e muitos prefeitos com grandes dificuldades por falta dessa unidade no discurso e nas ações, né? Na utilização da máscara, na utilização do álcool em gel, no distanciamento social, ações que efetivamente são importantes. Nós temos alguns exemplos no estado de São Paulo de lockdown que acabaram fazendo com que a diminuição da transmissão do vírus fosse real. Em Araraquara, nós tivemos o Edinho Silva tomando medidas concretas. Em São José do Rio Preto, o Edinho Araújo, nosso companheiro do MDB, fez o mesmo e diminuiu muito a ocupação de leitos de UTI, diminuiu muito a mortes por Covid. Isso acaba protegendo as nossas famílias. Portanto, vamos aguardar que haja uma mudança de postura
para que a população possa realmente se tranquilizar e possa ter uma perspectiva de que todos estão trabalhando unidos contra o Covid. Se você me permite, claro. Baleia, eu gostaria de dizer que o nosso lema agora há de ser este: unidos e vacinados. Isto é que nós devemos levar adiante. Com certeza. Queria chamar para a nossa conversa a nossa senadora Simone Tebet, depois de 2 exposições, acho que muito ricas historicamente para o nosso MDB. Muito bom escutar aqueles que têm mais experiência, aqueles que já viveram e contribuíram muito e continuam contribuindo com o nosso país. Nesse momento, senadora, que eu vejo também o seu trabalho para que todo o esforço do Senado Federal seja também no sentido de salvar vidas, né? Bom, Baleia, se me permitir, vou aqui ser informal, já que estou autorizada pelo nosso presidente Sarney, né, que pediu para deixarmos a formalidade de lado, que bom, mas dizer da minha emoção, assim, ver o relato histórico do presidente José Sarney complementado pelo presidente Temer, né, cronologicamente falando, não dá para não dizer isso. Como não nos orgulharmos do partido que pertencemos? Como não nos orgulharmos da grandeza dos homens públicos que fizeram e fazem a história do nosso país e do nosso partido? Aliás, do nosso partido, história essa que se confunde com a história do país. Eu tenho menos idade do que o partido, mas pode dizer que a minha vida inteira, direto ou indiretamente, está ligada à história e aos princípios do movimento democrático brasileiro. Então, quando o presidente Sarney relatou o período em que esteve à frente da presidência da República, num dos momentos mais delicados da nossa história, de transição, e disse: eu honrei os compromissos que fiz, eu posso dizer que eu sou testemunha disso. Eu era uma adolescente ainda quando eu fui para as ruas lutando e brigando por Diretas Já. Chorei a morte de Tancredo Neves. Na minha inocência, ainda naquele momento, enxergava que o Brasil poderia, num virar de chaves, se transformar no país dos nossos sonhos. Era uma transição, uma dura transição que persiste até hoje, porque até hoje ainda lutamos por mais justiça social, pelo fortalecimento das instituições da democracia, por mais direitos e ainda temos que lutar contra retrocessos. Mas o presidente Sarney deixou de dizer uma coisa importante, que eu vou falar em nome das mulheres brasileiras, presidente. Nós fomos 26 constituintes. Eu lembro que eu estava no banco das universidades, eu fazia direito, aos 16 anos eu passei na Faculdade Federal do Rio de Janeiro e acompanhei ali a Assembleia Nacional Constituinte. Vou me permitir chamar de senhor, não de vossa excelência, mas o senhor não só instalou, junto com Ulisses Guimarães, a Assembleia Nacional Constituinte, como não só avançou nos direitos sociais, mas foi graças a sua atuação junto com Ulisses Guimarães, que apenas 26 mulheres conseguiram entregar uma carta aos todos os constituintes e conseguiram colocar na Constituição 80% dos seus pleitos. Apenas 26 mulheres não conseguiriam sozinhas, se não tivessem tido o apoio dos deputados de Ulisses Guimarães, do senhor à frente da presidência da República. E depois, já pulando aí no tempo da história, se me permitir, quis o destino que eu, senadora da República, pudesse presenciar ali o processo lamentável de impeachment, sempre uma ruptura que nós não queremos ver no país, mas depois ver o presidente Temer, em apenas praticamente 3 anos, 2 anos e meio, reerguer um país que estava assolado em dívida, organizar os gastos públicos, avançar nas reformas. Quase que por uma semana não conseguimos avançar a reforma da Previdência na Câmara, mas conseguimos avançar com a reforma trabalhista. Entre tantos avanços, a reforma do ensino médio, estar ali e poder dar o meu voto de contribuição, apenas um voto, mas humildemente servir aos ideais do partido, para mim foi uma honra. Então, estar participando dessa live, eu não poderia deixar de manifestar em público esse orgulho. E daí dizer, Baleia, que eu sempre procurei alinhar os meus versículos, né, os meus próprios capítulos, tendo como referência
o livro aberto da vida pública do meu pai e dos grandes homens públicos do partido, homens como Ulisses, como Sarney e como Temer. Então, assim, vê-los hoje, ouvi-los, nesse momento tão difícil da quadra brasileira, em que apenas pensar, só pensar nos causa dor, quanto mais externar aqui o nosso lamento, a nossa solidariedade às 300 mil famílias que perderam seus entes queridos de forma tão prematura, sem contar com os milhares que hoje estão lutando pela vida nos hospitais, um momento que nós não precisaríamos estar vivendo, não com essa gravidade, fruto no início de um negacionismo, de uma omissão, de uma falta de coordenação, de própria gestão, ou nas palavras até do nosso presidente da FUG, né, Alceu Moreira, né, numa falta de política, e a sociedade brasileira está sedenta por política. Então, neste momento de dificuldade, de recessão, de desemprego recorde, de miséria, e eu resumiria numa única frase, hoje 5 milhões de crianças estão dormindo com fome no Brasil. Então, diante de tudo isso, não tem como não sentir saudade do MDB no Executivo Nacional. Não tem como não sentir saudade do trabalho do presidente Temer, e para aqueles que não tiveram oportunidade, porque nasceram mais recentes, mas aí fica o meu testemunho da atuação com espírito sempre democrático do presidente Sarney. Desculpa me alongar, mas falo aqui alguém que realmente admira não só esses homens públicos, mas na figura dos dois eu faço uma homenagem a todos que perderam a vida na luta por democracia, para todos aqueles anônimos que agora estão nos assistindo, os nossos militantes, né, fuguianos e fuguianas que eu não mencionei aqui, agora como também vice-presidente da FUG, que têm orgulho de pertencer ao MDB. Fica aqui o meu pedido, especial aos senhores. Né? Nesse momento que o Brasil nunca precisou tanto olhar pelo retrovisor da história e aprender com os ensinamentos do passado, que os senhores continuem ativos, continuem atuando, continuem nos orientando, para que nós possamos, nesse bastão que passamos para as mãos tão competentes e equilibradas do presidente Baleia Rossi, nós precisamos ocupar o papel de centro, de protagonista nesse processo. Nunca o Brasil também precisou tanto de um partido democrático e de centro como o Brasil. Nós não poderíamos estar em melhores mãos neste momento que nas mãos equilibradas do presidente Baleia. E aqui eu vou confessar em público uma história que pouca gente sabe, acho que ninguém sabe, só eu e o Baleia, e com isso eu encerro a minha participação, porque eu acho que também falei muito, presidente Baleia, mas é a ânsia de querer, nesse momento, servir a um país que precisa tanto de nós. Eu fui chamada por alguns colegas, principalmente do sul do país, para colocar o meu nome à disposição para a presidência do partido. E eu me animei naquele momento. E ali soube que também o deputado Baleia Rossi queria ser presidente nacional do partido. E combinamos uma conversa. E eu fui preparada para defender, né, o meu ponto de vista. Uma mulher na presidência nacional do partido, aquilo que nos propunhamos a fazer. E eu não conhecia o deputado Baleia Rossi. Nos reunimos na liderança do MDB no Senado. Na hora que eu sentei e que eu vi a figura do deputado Baleia Rossi, eu me desconcertei. A hora que ele começou a falar, não precisou de 3 minutos. Eu falei, eu não sou candidata, você é candidato único à presidência nacional do partido. E eu estava correta. Quer dizer, ele, pelo equilíbrio, pela ponderação, pela capacidade de aglutinar, ele, sem dúvida nenhuma, é a pessoa ideal para esse momento. Então, vai a minha palavra final a você, meu amigo. Você tem uma grande responsabilidade, conte com todos nós. O momento exige união, nas palavras do nosso presidente Michel Temer, né? Mas precisa da experiência de um homem como José Sarney e tantos MDBistas anônimos pelo país afora. Mas há algo que nos une, a nossa vontade de servir, o nosso passado de luta pela democracia, e nós estamos vivendo um momento de incertezas. Tenha em todos nós o apoio necessário para fazer o que precisa ser feito. Parabéns pela carta, pela Frente Nacional pela Vida, mas talvez vamos precisar, num momento muito próximo, num posicionamento mais firme do que este. Terá todo o nosso apoio e todo o nosso respaldo para que a gente possa ultrapassar esse tempo tenebroso com muito discernimento, com muito equilíbrio. Eu deixo aqui
para que você possa tocar aí novamente a live. Mais uma vez, pedindo desculpas pelo alongar, mas aqui estou falando em nome da senadora Rose, da senadora Nilda, que são MDBistas e que estão com outras agendas também, e, obviamente, falando aqui em nome da metade da população brasileira, estou falando aqui em nome das mulheres do MDB também. Muito bom, que muito nos honra. Aliás, eu queria agradecer aquele gesto, e foi o gesto que selou a unidade do partido. Confesso também, Simone, que se naquele momento a gente não tivesse conseguido essa unidade, muito dificilmente eu seria candidato, porque o MDB naquele momento precisava de unidade. E tanto eu quanto você tínhamos condições de unir o partido, mas você hoje não é presidente nacional do MDB, mas tenho muita esperança que outra presidência chegará muito rapidamente. Aliás, nós agora, no mês passado, disputamos, né, eu a presidência da Câmara dos Deputados, você a presidência do Senado Federal. Não tivemos uma vitória interna no parlamento, mas, e quero abrir um parênteses aqui para agradecer a nossa militância. Há muito tempo eu não via uma militância participativa nas redes sociais, em todos os locais. Eu acho que as nossas candidaturas reconectaram o nosso MDB às nossas bases, às nossas bandeiras. Acho que nós defendemos a independência das casas, estávamos certo. Acho que quanto mais independente o Senado e a Câmara forem, mais podem contribuir para o país. Nós defendemos as instituições, defendemos a democracia que está no DNA do MDB. Então, nesse momento, eu queria agradecer de coração mesmo a nossa militância, todos do MDB que torceram, que se envolveram, que nos abraçaram, mesmo que virtualmente por causa dessa pandemia, mas foi um momento, acho que também histórico para o nosso partido, porque não há nada mais importante do que a nossa militância acreditar nas lideranças que representam. Então, agradecer de coração toda a nossa militância e esse gesto que você teve de garantir a unidade do nosso MDB. Queria aqui, só antes de passar um pequeno vídeo comemorativo dos 55 anos do MDB, eu queria citar aqui o nome de todos os presidentes estaduais do partido. E a gente sabe que em cada estado tem alguém que faz a diferença para o MDB, que luta pelas nossas bandeiras, que defende as nossas causas. Deputado Flaviano Melo, nosso presidente do Acre, senador Renan Calheiros, que é o líder da maioria no Senado, presidente de Alagoas, nosso líder, senador Eduardo Braga, presidente do Amazonas, o nosso Gilvan Borges, presidente do Amapá, o Alexandro Freitas Silva, presidente do MDB da Bahia, nosso Eunício Oliveira, ex-presidente do Senado, presidente do Ceará, nosso presidente Rafael Prudente, do DF, que é presidente da Câmara Legislativa aqui do DF, nossa senadora Rose de Freitas, presidente do MDB do Espírito Santo, nosso querido Daniel Vilela, presidente do MDB de Goiás, João Alberto, nosso senador, presidente do MDB do Maranhão, nosso Newton Cardoso Júnior, deputado federal, presidente do MDB de Minas Gerais, Oswaldo Mock Júnior, presidente do MDB do Mato Grosso do Sul, terra da nossa querida Simone Tebet, nosso deputado Carlos Bezerra, presidente do MDB do Mato Grosso, deputado José Priante, grande deputado com grande experiência, presidente do MDB do Pará,
Dr. Roberto Paulino, presidente do MDB da Paraíba, deputado Raul Henri, presidente do MDB de Pernambuco, nosso senador e tesoureiro do MDB nacional, senador Marcelo Castro, presidente do MDB do Piauí, deputado Sérgio Souza, presidente do MDB do Paraná, deputado Leonardo Pisciani, presidente do MDB do Rio de Janeiro, deputado Walter Alves, presidente do MDB do Rio Grande do Norte, deputado Lúcio Moschini, presidente do MDB de Rondônia, sempre senador Romero Jucá, presidente do MDB de Roraima, deputado Alceu Moreira, que assumiu agora a FUG, ao lado da Simone Tebet como primeira vice-presidente, o Alceu, que é presidente do MDB do Rio Grande do Sul, deputado Celso Maldaner, presidente do MDB de Santa Catarina, deputado Fábio Reis, presidente do MDB de Sergipe, e o Marcelo Miranda, ex-governador, presidente do MDB de Tocantins. Deixar um abraço também muito especial a todos de São Paulo, que é o meu estado, dizer que todos esses valorosos companheiros e companheiras do MDB fazem a diferença para o nosso partido continuar um grande partido. Daqui a pouquinho nós vamos continuar com a nossa live. Eu vou pedir só para passar um vídeo, são 2 minutos apenas, um vídeo que a assessoria de comunicação do MDB fez em comemoração dos 55 anos do nosso MDB. Daqui a pouquinho a gente volta. Brasil. Uma nação que fará em breve 200 anos como país independente, livre. 2 séculos de luta de um povo diverso. Em 66 nasceu o MDB, uma voz contra a ditadura militar. Voz assertiva, moderada e com equilíbrio. Voz que nos momentos mais duros se fez ouvir. Um povo só é digno quando pode eleger o seu supremo mandatário da nação. E acabou por ecoar e nos trazer de volta a democracia. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Tivemos dificuldades, sofremos, mas nunca deixamos de lutar por projetos sociais, nem deixar de apresentar projetos para gerar empregos e melhorar nossa economia. Um movimento democrático brasileiro é imparável, porque não é feito apenas por um partido, é expressão de uma sociedade, de um povo. Nosso MDB se faz presente, se renova, sem abandonar suas origens. Por isso, é o partido que mais tem prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, o maior número de deputados estaduais, uma grande bancada de deputados federais e a maior bancada de senadores. É também o partido com grande representação feminina. Vamos chegar firme e forte para 2022, ano que sem dúvida alguma o MDB sairá vitorioso das urnas. A tarefa não vai ser fácil, mas navegar é preciso. Nesse 24 de março, o MDB comemora 55 anos de criação, mais de meio século de luta em favor da democracia, da liberdade e do equilíbrio. Tá aí, um vídeo comemorativo. Depois eu vou passar para todos o link nas nossas redes sociais para que todos possam conhecer e passar para a nossa militância um pouco da nossa história, das lutas e conquistas do MDB. Antes de passar para as considerações finais dos nossos convidados, eu queria fazer uma provocação para a senadora Simone Tebet, porque ela falou aqui que representa as mulheres do nosso MDB
mais de 50% da população brasileira, ainda subrepresentada no parlamento, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. E queria deixar um abraço aqui para Fátima Pelais, que é a nossa presidente nacional do MDB Mulher. Temos um grande desafio de melhorar e aumentar a representação feminina, mas você, senadora Simone, foi a primeira mulher a se tornar presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a comissão mais importante. Foi a primeira mulher a disputar a presidência do Senado Federal. Então, é um grande exemplo para todos nós do MDB. Eu queria te perguntar quais as barreiras que você precisou superar para conseguir essas conquistas que são extremamente importantes para o nosso MDB e para a nossa política. Bom, Baleia, o que poderia ser motivo de orgulho, né? Eu tenho muitas primeiras vezes na minha vida, na realidade, me causa indignação. Afinal, nós estamos em pleno século XXI, como você bem lembrou, somos a maioria da população brasileira. Eu fui a primeira prefeita da minha cidade natal, depois reeleita, a primeira vice-governadora do meu estado. Também fui a primeira mulher líder da bancada do MDB no Senado, na época a bancada com 18 senadores, a primeira presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher e agora a primeira presidente da Comissão de Constituição e Justiça e primeira candidata em 190 anos de história do Senado Federal. Né? Então, na realidade, isso, em vez de nos dar orgulho, nos causa indignação. Mas a indignação propositiva, né? Porque, como dizia Guimarães Rosa, a vida, o que ela quer da gente é coragem. Saber que eu represento uma legião, milhões de mulheres que no dia a dia, na vida no dia a dia, sofrem algum tipo de discriminação, isso nos move a bancada do Congresso Nacional feminina. Eu diria que, numa única frase, né, o maior desafio é desconstruir preconceitos para construir conceitos. Aquele preconceito de que mulher não vota em mulher, de que mulher não gosta de política, para construir os conceitos verdadeiros, de que a discriminação, seja ela qual for, em relação à raça, religião, gênero, é uma questão cultural, né, que a política tem realmente, teve durante muito tempo só timbre masculino e só agora a mulher começa a participar. Então, eu acho que a maior dificuldade é desconstruir preconceitos e ter visibilidade. A subrepresentatividade da mulher no Brasil, ela aconteceu muito mais fortemente por falta de visibilidade. Eu dou um único exemplo porque eu não quero me estender na resposta. E, como disse, não quero monopolizar essa live. Mas esse exemplo de estudo e tem a ver com a história do MDB, porque nisso vocês ou nós, mas principalmente você, Baleia, foi pioneiro. Quando nós tivemos a lei da cota, que foi um tempo para se construir, em 97, 30% de candidatas mulheres, nós percebemos que isso era insuficiente, porque nós não tínhamos o mesmo tempo de rádio, o mesmo tempo de televisão e mesmo ajuda proporcional do fundo eleitoral e partidário. Quando foi em 2015, na mini-reforma eleitoral, eu estava lá, a bancada feminina tentou colocar uma emenda nessa mini-reforma, dizendo que se somos 30% de candidatas, teríamos que ter 30% do tempo de rádio e televisão e 30% do fundo partidário eleitoral. Na hora passaram a perna em nós, entraram com uma emenda, não vou dizer o nome, mas entraram com uma emenda dizendo que não menos que 5% e não mais que 15% seria o espaço que nós teríamos e os recursos financeiros. Como quem diz, vocês não têm nada, terão pelo menos 5%. A bancada feminina, através da Procuradoria da Mulher, entrou com uma ação no TSE e nós conseguimos garantir, nas 2 eleições passadas, que nós teríamos, na proporcionalidade, o mesmo tempo de rádio, televisão e ajuda financeira. Digo isso para dizer o seguinte, sabe qual foi o resultado disso, Baleia? O resultado disso foi que, numa única eleição, com essa nova regra, a Câmara dos Deputados passou do número já inédito de 55 deputadas federais para 71 deputadas federais. Eu sou ruim de conta,
mas acho que nós tivemos um incremento de quase 50% de aumento de mulheres. Ainda somos 15% apenas no cenário nacional na política. Então, eu vejo que a maior dificuldade é vencer barreiras no sentido de preconceitos e que nós temos que ter mais visibilidade. E a minha homenagem e os parabéns a você. De forma inédita, num acordo feito com o TSE, vai garantir aí a médio prazo, mas já com efetividade a partir de agora, pelo menos 30% de mulheres nos órgãos de direção do partido. Eu, com base nessa experiência do MDB, apresentei um projeto de lei garantindo também que a gente possa conseguir, no espaço de 8 anos, pelo menos 30% de mulheres nos órgãos de direção e para a juventude que está nos assistindo, porque o MDB já é assim, 50% de mulheres na organização do MDB, ou dos partidos, da juventude dos partidos. Não, muito legal. E a gente tem que dar exemplo, né? Para as mulheres entrarem na política, se envolverem com a política, elas precisam estar no comando partidário, em funções de organização partidária, e fiz esse entendimento junto com a nossa executiva nacional com muita alegria, com muito prazer, garantindo no mínimo 30% das vagas de todas as instâncias partidárias para as mulheres. Já no nosso diretório, quando fomos eleitos, nós triplicamos o número de mulheres e duplicamos o número de mulheres na executiva nacional, que já demonstra que o caminho é este. Tenho certeza que a gente está no caminho correto. Nós já estamos chegando ao final da nossa live. Eu não vou ler toda a carta, que é um manifesto que o MDB Nacional solta, propondo uma frente nacional pela vida. Eu vou ler apenas o primeiro parágrafo e nós vamos disponibilizar no site, já está no site, nas redes sociais, nos grupos de militância, um posicionamento político do nosso MDB nesses 55 anos sobre o momento atual que o Brasil vive, que é um momento muito triste. Diz o seguinte: Frente Nacional pela Vida. O Brasil aproxima-se da triste marca de 300 mil mortos por Covid-19. É uma tragédia que está transformando o país em um pária mundial. O movimento democrático brasileiro vem a público deixar clara a sua contrariedade quanto à falta de ações do governo federal no combate à pandemia. Além disso, o partido passa a defender que todos os MDBistas, parlamentares, governadores, prefeitos, tenham foco total numa agenda exclusiva para acelerar a compra de vacinas e minimizar os impactos econômicos da crise. É um manifesto que foi submetido às nossas lideranças e que foi aprovado para que seja um documento entregue a toda a nossa militância nos 55 anos de comemoração do nosso partido. Queria, finalizando essa live, pedir as nossas considerações finais do nosso presidente Sarney, que muito nos honrou com a sua aula de história, com a sua experiência, com o seu equilíbrio sempre ao falar das coisas do Brasil. Abri um parêntese só, quando nós assumimos o partido e colocamos a hashtag ponto de equilíbrio como algo que caracteriza o nosso partido e a história do nosso partido, foi tirado de um discurso quando eu estive em Goiânia. O ex-prefeito, nosso saudoso Maguito Vilela, usou essa expressão num discurso seu a fazer uma saudação à nossa presidência nacional do partido. E do discurso do Maguito Vilela, nós buscamos a essência do que representa a história do MDB, que é o ponto de equilíbrio. Eu queria finalizar a minha participação aqui fazendo essa constatação. Acho que eu nunca tinha falado isso, mas foi do discurso do Maguito Vilela que nós buscamos esta expressão, esta frase que simboliza muito do que é o nosso movimento
democrático brasileiro. Presidente Sarney, muito obrigado pela presença, suas considerações finais. Eu só tenho palavras de agradecimento e de gratidão a você, porque como presidente do partido jovem vem fazendo uma brilhante administração à frente do partido, dando um dinamismo novo e, ao mesmo tempo, criando uma nova militância dentro do partido e, portanto, eu quero parabenizá-lo, o Baleia, sobre tudo isso. Eu quero dizer a você que lhe agradeço mais porque traz um velho para cá de 80 anos para participar de uma reunião do nosso partido e cada vez mais a gente tem orgulho dele. E quero lhe dizer que fui feliz, porque uma vez eu cheguei no aeroporto de São Paulo e uma senhora chegou e me disse: aqui em São Paulo nós temos uma homenagem ao senhor. Eu digo: qual é? Temos um município com o seu nome. Eu disse: qual é? Aí ela disse: Presidente Prudente. Eu disse: não, esse era o Prudente de Moraes, o grande Prudente de Moraes. Eu quero dizer à senhora que, se a senhora quer me homenagear, ponha aí em São Paulo o município Presidente Paciente. E aí eu quero agradecer ter essa oportunidade do seu convite, de agradecer as palavras tão generosas da Simone, da senadora Simone, e dizer a ela que ela representa muito bem a mulher brasileira e representa no nosso partido aqui com muita expressividade. E também lembrar que fui eu que criei, naquele tempo de presidente, o Conselho Nacional da Mulher, e que dei um apoio muito grande. E recordo de Ruth Escobar, que foi a primeira presidente do Conselho. E o Temer eu não posso falar porque sou o presidente do fã-clube dele, de maneira que muito meu amigo, além de tudo, uma figura excepcional dentro do partido, que nos dá um grande exemplo também de compreensão, de civilidade, um grande exemplo de harmonia dentro do partido. E, portanto, no final, o Baleia, eu quero dizer que estou absolutamente de acordo com as suas propostas do Manifesto pela Vida, do Temer da União Nacional. Eu acho que isso, sim, realmente é que o Brasil está precisando. Que ele tem por objetivo não dividir. O partido dividido não pode jamais, e um país dividido muito pior para todos. Vamos nos unir e esquecer tudo neste momento. Só temos um inimigo, só temos que enfrentar um inimigo que é muito perigoso, desconhecido, não sabemos por onde ele quer começar e por onde quer terminar. É o vírus da corona. Então, todos nós devemos, no partido, como sempre fomos um partido, como eu disse, que não teve nenhuma restrição de ideia nem nada, nesse momento, qualquer que seja o movimento de quem quer para ajudar o Brasil a vencer esse momento tão difícil, nós devemos nos engajar sem querer saber de quem partiu, quem participa e para onde ele deseja ir, senão com o objetivo da coronavírus. Muito obrigado a você, Temer, a Simone, a Baleia, você vai muito bem. E a Simone retratou bem. Você falando 3 minutos já conquistou a presidência do partido. Junto a ela, o que é uma coisa que é muito ruim, vencer as mulheres. Eu sei o que é, porque eu tenho uma filha política também, foi a primeira governadora do Brasil, a Rosiana. E ela diz: papai, nós temos que ser duro com esses homens, senão eles chegam e não nos respeitam muito. Nós queremos
participar da política e ocupar o lugar deles. Eu digo, muito bem, minha filha, você está com um bom objetivo. E muito obrigado a todos, muitas felicidades a todos nós que aqui participam, e um abraço grande a todos os companheiros do PMDB. De qualquer lugar do Brasil, onde estiver, eu quero me congratular com ele e dizer que nós pertencemos a um grande partido, nós somos um partido histórico e temos orgulho de termos já contribuído grande para este país. Vamos em frente, o PMDB comandando como sempre comandou. Muito obrigado, presidente Sarney. Agora passar para o nosso presidente Michel Temer, das suas considerações finais, já agradecendo muito a presença também nessa live. Baleia, muito grato a você. Eu quero reiterar, né, estou repetindo, mas a honra de ter participado ao lado do presidente Sarney e dessa grande líder que é a nossa senadora Simone Tebet, que sempre me faz lembrar a figura extraordinária do seu pai, que foi um líder do MDB e um líder no nosso país. E dizer, pelo relato do presidente Sarney, pelas palavras sempre muito significativas da senadora Simone Tebet, que você percebe que o MDB é um partido jovem, interessante, por mais, digamos, antigos que venhamos a ser ao longo do tempo, nós sempre estamos renovando as nossas ideias, mas ao renová-las, nós vamos buscar inspiração precisamente no seu início, que é aquele início do MDB redemocratizante do país, o MDB harmonioso, o PMDB pela unidade, o PMDB pelo diálogo, o PMDB pela democracia, o PMDB pelo entendimento, né? E por isso que eu digo que o PMDB não só se renova, digamos assim, cronologicamente, pela sua juventude, que faz um trabalho excepcional no partido, mas pelas ideias que vêm sendo pregadas ao longo do tempo. Meus cumprimentos a você, meus cumprimentos a Simone, meus cumprimentos ao presidente Sarney e a todos os amigos militantes do MDB que me permitiram, a mim, naturalmente, fazer a carreira que eu fiz, a carreira pública que eu fiz, e que me dá sempre renovado orgulho, sabendo-me do MDB. Muito obrigado a vocês. Muito bom, presidente. Obrigado. Agora as considerações finais da nossa senadora Simone Tebet. Simone, um prazerzão participar dessa live. Obrigada, Baleia. A minha palavra é apenas de agradecimento a você. Muito obrigada pelo convite. Eu estou há 20 anos na vida pública, na militância muito mais do que isso, mas sem dúvida nenhuma essa live vai ficar gravada na minha memória, eu vou poder dizer no futuro para os meus netos, para as minhas netas que ainda não nasceram, que teve um momento especial da nossa história, um momento muito difícil do país, talvez, repito, um dos mais tenebrosos que eu tenha vivido, que eu tive a oportunidade de estar ao lado de 2 homens públicos que fizeram a história do país. E a eles eu quero me dirigir, ao presidente José Sarney e ao presidente Michel Temer. Como grandes estadistas que são, o Brasil precisa muito dos senhores, sigam em frente que nós estamos aqui para acompanhá-los. Nos orientem, nos apontem o caminho, porque nós precisamos da experiência dos senhores. Não só eu, como a juventude do MDB, que, se Deus quiser, vai ser muito bem formada pela FUG, para que possam estar o mais rápido possível nos nossos lugares. E aí, a minha palavra final, fazendo uma brincadeira com as palavras, mas com fundo de verdade, e aí pedindo licença ao imortal da Academia Brasileira de Letras, José Sarney, descobri hoje a origem da palavra, né, do nosso lema, ponto de equilíbrio, que nesse momento de desequilíbrio que estamos vivendo em todos os setores, em todos os sentidos no Brasil, que antes de sermos o ponto de equilíbrio, nós possamos ser o ponto de partida. Que essa live sirva como ponto de partida nessa união do MDB e com outros partidos. E que, portanto, sejamos um ponto de encontro para que todas as forças democráticas e partidárias possam comungar, que se comunguem dos nossos ideais, possam se unir a nós nesse coro a favor da vida, contra a falta de orientação nesse momento de pandemia. Que esse ponto de encontro
do MDB com os demais partidos, demais orientações partidárias, sejam, obviamente, um ponto de equilíbrio sem extremismo. E por isso é que eu digo, né, por não caber extremismo nesse momento é que eu digo, o MDB não poderia estar nas melhores mãos do que mãos equilibradas, serenas, muito bem conduzidas, portanto, pelo nosso presidente nacional, Baleia Rossi. Um grande abraço a todos. Obrigado, Simone. Obrigado a todos. Vamos encerrando a nossa live. Dizer que, com muito diálogo, espero que a nossa proposta de Frente Nacional pela Vida, ela se concretize, que a gente consiga unir a todos, como a Simone falou, não é hora de extremismo, é hora de diálogo, é hora de unir todas as correntes políticas, todas as autoridades, todos aqueles que são gestores públicos para enfrentar o único inimigo que nós temos hoje, que é o Covid-19. Tenho certeza que o MDB, ao comemorar 55 anos, ele tem muitas conquistas olhando para o retrovisor, mas tem muitos desafios pela frente, no enfrentamento desta pandemia, na recuperação da economia com a reforma tributária e outras mais que virão, e tenho certeza que o MDB fará a diferença para melhorar a vida dos nossos brasileiros. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, espero que todos tenham se sentido representados neste debate, nessa live do nosso movimento democrático brasileiro. Uma boa tarde a todos, muito obrigado de coração pela companhia.